Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Good Talks. Eu sou Isaac Filho, bem-vindo à nossa mesa aqui de boas conversas. Hoje o nosso episódio é gravado por uma boa ocasião aí que a gente aproveitou essa oportunidade de gravar com convidados muito especiais. E eu quero já convidar você, antes de apresentar o nosso convidado, de convidar você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te pergunto o que você está esperando. Só clica ali, se inscreva, ative o sininho, pega esse link, compartilhe com o máximo de pessoas possível, que eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai mexer com você e você vai querer que outras pessoas recebam esse tipo de conteúdo, sejam também tocadas e edificadas. E é uma alegria, uma honra para mim aqui receber hoje o pastor Rodrigo Mocelin, lá da Igreja Resgatar, de Guaratinguetá. Muito bem-vindo. Prazer, pastor. Muito prazer. E também o Diego Souza, que já esteve conosco aqui. E até para todo mundo entender, o contexto, o Diego que está aí na frente, glória a Deus pela sua vida, ele levantou para organizar esse evento do Legado Cristão que está acontecendo aqui hoje, Vocês estão vendo aí gravado depois. Mas o Legado Cristão, que também vai ter um grande congresso em janeiro do ano que vem. E o Diego está aqui, por isso temos esses dois convidados ilustres aqui com a gente. E é uma alegria recebê-los. Eu quero também já aproveitar para você que está aí vendo, colocar essa pergunta para você interagir conosco aqui nos comentários. Qual é o desafio? Qual que você diria que é o maior desafio que você, como cristão, enfrenta na sociedade, na sua vida hoje? Coloca aqui para nós nos comentários para a gente interagir bastante sobre isso, tá ok? A gente fica aí no aguardo. E para a gente puxar a conversa, eu gostaria de já perguntar para o pastor Rodrigo Mocelin, que eu tenho certeza que muitos já conhecem aí na internet, dos vídeos, do Instagram. Para você contar um pouco para nós, a gente vê que você fala de diversos assuntos. E eu queria que você contasse um pouco para nós onde começou ali que você despertou para que, através da internet, através das redes sociais, da mídia, você pudesse trazer esse tipo de conteúdo que você traz para a sociedade, para os cristãos. Onde foi ali o estopim ali que você falou, poxa, eu preciso fazer algo, eu quero fazer algo? Conta pra nós aí. Olha, pra falar a verdade, não teve esse estopim, não. Na realidade foi assim, eu tinha o meu trabalho na minha igreja e as pessoas ficavam falando, o pessoal da minha igreja falava, você tem que fazer o canal no YouTube, pastor, você tem que fazer. E eu nunca quis fazer. O primeiro motivo é que eu era de uma cidade do interior e eu via pastores com igrejas infinitamente maiores que a minha, e eu via que no canal deles quase não tinha visualização. E eu falava, poxa, pastores com uma influência bem maior que a minha, tem um alcance muito pequeno. E aí eu ficava com medo eu vou gastar muito tempo para um trabalho que talvez não vai ter, o resultado é mínimo e pode me atrapalhar no meu trabalho na minha igreja. Então eu não queria, porque assim, eu tinha uma convicção muito grande de que ninguém iria assistir. Uhum. Eu tinha certeza. Então eu nunca quis. Acho que esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo, acho que tinha a ver também com o fato de que eu tinha medo também. Medo, aí eu falei, acho que eu tenho certeza que ninguém vai assistir, mas vai que assiste também. E as coisas que eu falo, eu vou ser preso. Então tinha esses dois pontos. Então veio a pandemia. Com a pandemia, o calça apertada aqui de São Paulo, a galera aí começou a querer esses demônios aí a proibir as igrejas de cultuar. Fechar a igreja, Fechar a igreja. E aí a pessoa da minha igreja se reuniu. E aí vinha... E o triste é que eu acredito que muitos pastores também sucumbiram, porque vem com aquele papinho. Não, mas é por amor ao próximo e tal. E eu lembro que na nossa reunião, inclusive, chegaram a citar uma igreja lá na Coreia, dizendo, olha, lá o Covid se espalhou através de uma igreja. Deixa ali foi polêmica. Aí veio esse discurso. E aí o pessoal da minha igreja, nós nos reunimos para votar. O que a gente vai fazer? E nessa eles votaram, não, a gente vai fechar a igreja e vai gravar aí, o pastor vai gravar as pregações. E por conta disso, eu comecei o canal, por conta de falar, não vai ter como ter pregação, vou ter que pregar aqui na internet. Só que, isso foi só uma provisão de Deus mesmo, porque isso foi sexta-feira. Nós nos reunimos sexta-feira, eu saí da igreja e fui ao mercado. Aí eu falei, peraí, o mercado é essencial e a igreja não é? Eu falei, não, isso está errado.
isso tá errado. E acho que a gente ficou, sei lá, uma semana fechado, só falei, não, isso não existe, isso não existe, isso não existe. E aí eu falei pra minha igreja, ó, o problema é seu, se vocês não quiserem vir, vocês não venham. Ainda bem que eu tenho um monte de filho também, eu prego, meus 4 filhos ouvem, minha esposa ouve, a minha esposa tira o dízimo. Então eu não tô nem aí, se vocês não quiserem vir, nem perguntei, porque assim, na minha igreja, o nosso sistema de governo não é um sistema de governo episcopal em que eu dirijo a igreja sozinho. Então a gente tem um presbitério, tem uma liderança, e nesse caso a gente ainda ouviu a igreja inteira, a congregação toda. Mas eu falei, olha, eu não tenho que ouvir vocês não, tá na Bíblia, eu tenho que cultuar a Deus, isso aqui não é culto nem aqui nem na China, eu vou pra igreja, o problema é seu, se vocês não quiserem vir, vocês não venham, é problema de vocês. E aí, só que aí eu já tinha começado o canal. Falei, já que eu comecei, falei, vamos, como a gente fala na minha região, a gente fala assim, ó, azar, tipo não quero nem saber, bora, sei lá. Agora já foi, né? Agora já foi mesmo. E aí eu já tinha começado o canal, mas eu nem dava muita bola. Porque, mais uma vez, eu falava, quem vai querer assistir um pastor aqui do interior, né, de São Paulo? Mas eu sempre tentei pregar aquilo que eu acreditava que era certo. Como, por exemplo, a minha série mais assistida no meu canal é a minha série Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos. Uau. Essa é a minha série mais assistida. Milhões de visualizações tem essa série. Na época, eu falei, olha, ninguém fala desse assunto. Não pode falar de política. Se o pastor não ensinar o meu povo à luz da Bíblia sobre política, quem vai ensinar? Aquele professor maconheiro lá da escola? Falei, não, eu que vou ensinar. E vou ensinar aqui no culto mesmo. Então, fiz essa série. E, para minha surpresa... Essa série foi só pro canal ou já era... Não, preguei na minha igreja. Preguei na minha igreja. E aí foi gravado na minha igreja e dali foi pro YouTube. E, para minha surpresa, deu muitas visualizações e arrastou muito o meu canal. Mas, assim, por isso que eu falei, não teve um estupim, assim, um dia que eu comecei. Na realidade, eu fui jogado mesmo. Empurrado. E falar as coisas que você fala, você sempre falou. Eu sempre falei, só que... Sempre falei na igreja. Tanto é que eu já era odiado bastante da minha região. Tanto é que uma vez eu fui pregar, acho que foi em São José. Aí alguém falou, quem vai pregar aqui é o Mocelim. Aquele que nem gosta dele lá na cidade dele. É esse mesmo. Esse é o Mocelim. Então, eu sempre falei esses assuntos que eu acreditava que eram... assunto. Porque é engraçado. Como que você pode fazer as coisas... Tem pessoas que usam da estratégia da polêmica pela polêmica para ter engajamento. Isso é errado. Mas também tem outros que fogem da polêmica, o que também é errado. Então tem tantos assuntos que precisam ser falados e que muitas vezes a gente tem medo de falar. Fica com medo de ser cancelado, com medo de que a patotinha os donos do templo vão me xingar. Enfim, eu sempre achei que isso era muito errado. E então eu pregava esses assuntos na minha igreja e falei, isso aqui tem que ser pregado, isso aqui, gente. E para minha surpresa, aí boa parte do que aconteceu no meu canal e fez com que ele tivesse engajamento, as pessoas me perguntam, você planejou isso? Zero. Eu fui entender mais ou menos como funcionava a coisa bem depois, quando meu canal já tinha explodido. Tanto é que o rapaz que ajudava lá, o Lucas, um abraço pro Lucas, ele falava assim, pastor, porque esse rapaz é uma benção, amo ele demais. Ele me viu pregando essa série, uma outra série, na realidade, falando sobre socialismo, como que socialismo é uma religião, e eu fiz isso numa rádio. E ele ouviu e falou, pelo amor de Deus, a gente tem que publicar isso aqui em algum lugar maior e tal. E ele sempre falava comigo. Eu falava, você tá doido, ninguém vai querer me ouvir, não. Só que aí, por conta da pandemia, aí eu tive que chamá-lo para me ajudar com essa questão de imagem, de filmagem, de internet. E ele me ajudou. E ele falava, pastor, você vai ver, vai ter gente tudo que é Brasil vindo para cá assistir você. Eu falei, você tá doido, rapaz. ô, Lucas, fica quieto aí, faz o seu trabalho. Então, assim, foi muito uma surpresa. Tanto é que quando o canal explodiu, ele falou para mim assim, pastor, você tá vendo lá? Eu falei, vendo o quê? A quantidade de visualização que tem o canal. Eu falei, eu não via. Porque eu não tinha expectativa nenhuma. Nunca imaginei que foi uma surpresa total. Sem pretensão nenhuma. Uma surpresa total. Várias coisas que aconteceram lá no meu canal que ajudaram muito o meu canal a alavancar. E as pessoas falam, que você fez de propósito. Mas eu nem sabia como é que funcionava. Fiz totalmente de maneira espontânea. Então deve ter tido um momento ali que você percebeu, poxa, isso aqui é uma ferramenta que eu devo usar com mais intencionalidade, estratégia, assim. Então você tá certo. Acho que teve o estupim depois de eu ter sido empurrado, né? Isso que eu queria. Então, isso teve. Acho que foi aí, quando eu falei, poxa... Pergunta, né? Não, você tá certo, sua pergunta tá certa. Acho que eu que respondi incorretamente. Tá certo, é isso mesmo. Acho que teve... De início, não. Eu fui pra internet totalmente empurrado. Aí no meio do caminho eu falei, poxa, isso aqui funciona, hein? Isso aqui vai longe, hein? E aí eu falei... Foi quando você viu a dimensão que foi tomando isso. Foi tomando. Mas eu sou fruto disso, né? Porque
lembrando aqui, né? Em 2021 que eu comecei a trabalhar na parte mais política, né? E foi através do homeschooling, né? Que a gente se conheceu. Porque a gente tem um projeto lá na Câmara, né? O vereador tem um projeto lá. E eu olhava isso e falei, o que é? Eu não conhecia. Não conhecia, não sabia o que era. E aí eu conversei com uma moça que trabalha com a gente, a Mônica, que ela veio aqui uma vez. A Mônica me explicou um pouco, falou que tem muita gente que faz. Eu falei, não, poxa, interessante. Aí eu fui pesquisar na internet, eu fui estudar sobre isso para ajudar lá no andamento do projeto. E foi quando, acho que a minha esposa comentou comigo, falou, olha, tem um pastor que tá falando sobre... Ah, foi você, é? Você que começou? Ah! Aí ela pegou e falou, tem um pastor que fala sobre homeschool, ele fala sobre outros temas e tal. E eu comecei a assistir os vídeos. Eu falei, aí segui no Instagram, aí um dia eu mandei no direct do Instagram, não sei nem se você lembra, eu falei assim, olha, sou aqui de São Paulo, trabalho na Câmara, tenho um projeto aqui, você poderia me ajudar? Aí ele me mostrou o curso, eu fiz o curso. Eu comecei a estudar. E aí... Nem lembro. Imagina, quanta gente, né, que fala. E aí a minha mente fez assim, ó. Uau. Eu falei, não é sobre homeschooling. Só. Não é sobre homeschooling. Não é só sobre educação. Não é sobre educação. Cara, tá em jogo a família, a liberdade da pessoa, as ideologias que atacam o núcleo da família, a mente dos jovens. E ele falando sobre uma das coisas que me chamou a atenção. Nossa, acabou. Você já falou tudo do que tinha que falar hoje. Podemos até encerrar isso aqui. É isso, nossa, é isso. Não, e me chamou a atenção, porque falou do relacionamento dos pais com os filhos. Que tem respaldo bíblico. Você vai lá em Joel, fala que, né, quando Deus vai converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Aí eu comecei a juntar, minha cabeça entrou em parafuso. Aí eu falei, onde é essa igreja? Em Guaratinguetá. Eu falei, poxa, eu tô sempre indo pro Rio. Aí teve um dia que eu voltando do Rio, eu passei lá, conheci pessoalmente. Foi quando a gente... Começou a travar uma amizade aí. E aí também daí surgiu a questão do legado. Por quê? Porque nós queríamos fazer um evento de homeschooling, a gente falava bastante, falava, vamos fazer um evento de homeschooling. Foi quando eu conversei com uma outra pessoa que é muito ligada à educação cristã, e ela falou, acho que a gente podia fazer algo mais amplo. E aí eu conversei com ele, e a gente falou, vamos fazer tal. E aí surgiu um legado que foi no memorial, nós tivemos 3.000 pessoas lá no rotativo, foi algo que ninguém imaginou. Então você vê que... Foi assim, acho que em 5 meses, 4 meses. 4 meses. Nossa, foi o Diego me contou, eu falei, meu Deus do céu. 4 meses, foi assustador. E foi um evento, assim, de primeira. Nossa, foi ótimo. Não, e dali, pessoas procurando, olha, eu quero fazer na minha cidade, então vamos criar o seminário, sabe? E tudo isso numa conversa que nós tivemos informal, e depois uma conversa com a Vanessa também, informal, e surgiu tudo isso, e pessoas hoje querem acompanhar, tem a questão do seminário, por exemplo, que a gente tá fazendo aqui em São Paulo. Sim. E me surpreendeu a questão dos inscritos, sabe? Assim, as pessoas quando descobriram que ia ter o seminário... E em janeiro vai ter de novo, gente. Que dia? O congresso, dia 17 e 18 de janeiro, no Memorial no Memorial. Eu, a Ana... Campanolo, vai estar o Gilberto, vai estar... que mais? O Guilherme Shelby. Então, assim, e ele tá fazendo um trabalho... No Instagram do Legado vai ter as informações, né? Isso, @Congresso Legado Cristão. Gratuitamente. Isso. Vai ter expositores também. Vai ser uma bênção. Então, você vê que, olha como é que Deus faz, né? Uma reação em cadeia, assim, né? Uma coisa que ele mesmo não acreditava, né? Que era o canal, me alcançou, e não só do homeschooling. E muita coisa que ele trouxe nos vídeos me deu embasamento para entender o funcionamento legislativo dessa guerra ideológica. Olha só. Não, o Rodrigo traz muito conteúdo bom demais. Eu comecei a pautar, por exemplo, quando eu fazia as análises de pauta de projetos que vinham para a Câmara para ser votado, para poder falar contra a família, contra a liberdade, contra os princípios e valores, eu tinha uma visão muito mais aguçada para perceber o gatilho, porque um texto legislativo ele é muito sorrateiro. Às vezes uma palavrinha passa batido para qualquer pessoa, mas se você tem um fundamento ideológico,
entende o que está acontecendo no mundo, o que você faz? Você fala, meu, eu acho tem isso alguma aí coisa muito aí. importante falar, porque é uma coisa que eu falo também para as pessoas. A gente não pode consumir conteúdo nenhum sem filtro. Porque assim, tudo tem alguma coisa ali por trás, né? Um programa de TV, um canal do YouTube, um desenho, uma série, um filme. Então, queria que até de repente o Rodrigo falasse um pouco sobre isso. Como que você entende que você começou a perceber, ou assim, baseado só estudando a Bíblia, ou você chegou a conhecer um pouco desse mundo da esquerda, do comunismo, entender de onde vêm as ideologias, para você fazer esse filtro. E para quem está nos ouvindo, começar a ter um pouco de malícia mesmo, né? Poxa, não posso engolir tudo que vem na minha cara. Comigo foi assim, eu tinha uma preocupação com a educação dos meus filhos. Legal. E depois de casado já que... Exato. Porque eu lembrava o que acontecia na minha escola. E eu pensava, poxa, na minha época era infinitamente melhor do que é hoje. A gente ouve os relatos hoje, e eu falo, nossa, isso não existia na minha época. E na minha época eu considerava já que já era horrível. E então eu já tinha essas questões com a escola. Por exemplo, eu tinha acho que uns 13 anos, e eu era uma pessoa muito dedicada nos estudos. Mas eu tinha abandonado os estudos, mas não é porque eu tive raiva de um professor, algum problema, trauma em casa. Não, eu simplesmente entendi. Isso aqui é uma farsa, isso aqui é inútil. Eu vou usar isso aqui na onde da minha vida? E outra coisa, não reprova ninguém. Tá, as provas são uma fraude. A escola pública? As provas são uma fraude. É da pública, da particular, tudo é fraude. Mas aí eu falei, olha, mas nem vocês acreditam nisso, porque não reprova. Nem vocês acreditam nisso. E aí eu lembro que eu preenchia a chamada e ia jogar bola. Eu falava, professora, não reprova. Eu preenchia a chamada e ia jogar bola. Vocês falam que não reprova, não é só a chamada que vocês querem. Então tá aqui, ó, me dá a minha chamada aqui, eu vou preencher aqui, vocês vão continuar recebendo a verba de vocês e eu vou jogar bola. E eu não tinha raiva de ninguém, eu só falei, isso aqui é estupidez. Eu não vou perder meu tempo aqui, não. Então esse é o meu primeiro ponto. Eu ficava preocupado com isso, eu falava, gente, o meu filho tá aprendendo um monte de coisas que ele não vai usar na vida dele. 15 anos para chegar no final da vida dele, não usar quase nada do que ele aprendeu. Esse era o meu primeiro ponto. O meu segundo problema era a questão da perversão sexual, que eu via. Poxa, próximo de mim tinha filho de pastor, e eu não era cristão na época, que aprendeu a ver conteúdo adulto ali com a gente, ali na escola. Enfim, era uma coisa horrível. Meus pais não falavam palavrão, mas eu aprendi na escola. Uhum. Então, as influências, como a escritura fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse era o meu segundo ponto. Mas aí eu comecei a estudar socialismo. Quando eu comecei a estudar socialismo... Não, por conta própria. Aí já adulto. Tá. Aí já cristão. Então, esses dois pontos já... O primeiro ponto já tinha quando eu tinha 13 anos. Eu falava, isso aqui é inútil. O segundo, aí já convertido, eu me lembrava, gente, como que é podre, como que o ambiente é podre. E o terceiro foi... Eu preciso estudar socialismo. Nunca estudei a fundo. E comecei a estudar Karl Marx mesmo, ler aquela desgraça lá daqueles livros dele lá, o Capital, o Manifesto Comunista. Porque daí a pessoa vê que quem tá falando, né? Não é alguém que tá adivinhando, né? Não, você tem que ler a fonte, você tem que ler lá e assim, é deprimente, porque é horrível a leitura, é pesada, ele escreve muito mal, é horrível. Eu lembro de chegar no final do dia, nossa, com dor de cabeça, é horrível. Mas enfim, estudando o socialismo, eu falei, meu Deus, isso aqui é uma religião. O socialismo é uma religião. E o pior, ele está em todas as igrejas evangélicas. E eu comecei a também perceber várias pautas progressistas, né, que o progressismo vem do socialismo, várias pautas esquerdistas que vêm do socialismo, em mim, várias e várias. Eu falei, nossa, eu tô lendo a Bíblia com um olhar esquerdista. Exemplo, vou dar um exemplo. Eu já era pastor há algum tempo, há uns 10 anos, lia a Bíblia constantemente. Quando me converti era 12, 15 capítulos por dia. E eu não entendia um conceito simples, porque eu lia a Bíblia com os óculos da minha cultura esquerdista, porque a cultura brasileira... A questão da cosmovisão, né? Exatamente. Eu lia com esses pressupostos. E aí, eu, por exemplo, a escritura é clara, não tem polêmica, o direito à legítima defesa. Êxodo vai falar isso, se um vagabundo entra na sua casa e você o matar, você não será culpado de sangue. E a gente vê isso em várias passagens bíblicas, o povo lá de Neemias, uma enxada na mão e uma espada na outra.
Então, a perspectiva de que você lutar pela sua vida, defender a sua vida, é um direito natural e bíblico. Obviamente, vou fazer isso como? Com a flor? Não tem como, tem que ser com uma arma. Eles usaram espada, enfim. Se o bandido entrar na sua casa e você o matá-lo, você não será culpado de sangue. Obviamente, tinha um contexto ali, se vier... o bandido está de dia... Se você o vê, você está vendo que ele não tem nada, não tem uma arma, não precisa matar o cara. Você pode só falar, sai daqui. Sai daqui, seu petista. Você pode só fazer assim. Agora, de noite, diz o texto. Qual que é a ideia, né? Se for de noite, a ideia é... Porque de noite, se ele entrou na sua casa de noite, o texto diz isso, e você o matar, você não será culpado de sangue. A perspectiva é o seguinte, de noite eu não tenho certeza. Ele está com uma arma ou não? Olha. Eu não sei como é que ele está. Então, olha que coisa... Na dúvida, se alguém colocou a sua vida em risco, na dúvida, só se você não tem certeza, na dúvida, você pode se defender até matando ele. Essa é a perspectiva bíblica. E aí, e você vai ver isso ao longo de toda a história bíblica, o povo de Deus empunhando armas para se defender, como, por exemplo, no caso da rainha Esther. Isso que é legal, né? Muita gente não presta atenção no final da história, Não presta. Né? O povo, que não foi o exército, foi o povo. Olha que coisa interessante. Deus levanta Esther para quê? Deus levanta Esther para que ela seja um instrumento para fazer uma lei para que o povo pudesse se defender. Pudesse ter o direito de se defender. De usar uma arma. E aí diz o texto que o povo de Deus perpetrou grande chacina. Mas é basicamente isso que aconteceu. O povo matou um monte de gente. Sim. Então, isso é claro no texto bíblico. Isso é claro. Eu acho que talvez muita gente entre na confusão nessa questão aí da autodefesa ali no Novo Testamento, né? Queria que você até pudesse falar. Porque Jesus fala, né? Se alguém te bater, dê outra face. Vamos falar sobre isso. Se tomar a capa, dê a túnica. Como que você entende? Vamos falar sobre isso. E aí, só concluindo. Já que a gente entrou nesse assunto. Não, vamos falar. E aí, para concluir, né? Mostrando a questão de como que eu lia a Bíblia com óculos errados. Sim. Isso, então, para mim, hoje é tão claro que o direito de usar uma arma. Mas eu mesmo sendo cristão, pastor, eu dizia, não pode. Armas matam. Armas matam. Não, mata o vagabundo, né? Mas salva minha esposa, salva minha família. As armas, elas podem tanto resolver um problema que a minha mãe, meus pais moram numa chácara bem grande, tem um tamanho bom. Minha mãe estava no jardim, de repente um vagabundo pulou para dentro da casa e ela não tinha notado. Aí ele pisou num graveto, alguma coisa, fez um barulho. Ela saiu correndo pra casa, entrou em casa e gritou assim pro meu pai: Valmir, pega a arma! O vagabundo, ó. E olha o poder da arma. Não tinha arma. Não tinha. Não tinha. Olha só. Mas veja bem. Mas eu, com os óculos esquerdistas... Sim. Ou com os óculos esquerdista, quebrado que é, eu não conseguia ler um texto... Eu tô citando aqui pra mim porque isso é tão simples e tão básico e eu não conseguia enxergar. E a gente poderia falar de tantas outras coisas, que é um dos temas da minha... É o tema da minha série Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos, em que eu mostro isso. Como que a igreja evangélica, de modo quase que generalizado, reformados, protestantes, eles possuem conceitos esquerdistas e que eles não sabem, eles não notam. Por quê? Porque funciona assim... Nós temos estruturas de pensamento que moldam o nosso pensamento. Então, a gente precisa sempre de uma regra para medir o que é verdade e o que é falso. A gente sempre tem pressupostos em nós, essas estruturas. Só que, nascendo no Brasil e nessa cultura ocidental hoje, dominada pelo comunismo, pelo marxismo cultural, socialismo, progressismo, nós, desde cedo, aprendemos a julgar o que é certo e errado com essas noções esquerdistas que estão dentro de nós. Então, essas noções esquerdistas é que vão nortear pra gente o que é certo e errado. E muitos pastores, muitos cristãos, eles fazem seus juízos de valor a partir dessa perspectiva esquerdista que eles juram ser uma posição bíblica, mas não é. É uma posição pagã, socialista, progressista, que eles pensam ser uma posição cristã, como o exemplo que o pastor falou. Não, mas Jesus, ele falou que não pode, não é assim, porque se te der um tapa na cara, você tem que virar o outro lado. É óbvio que isso é uma linguagem figurada para retratar que nós não nos vingamos, nós não queremos buscar fazer o mal ao próximo. Quantas e quantas vezes no nosso trabalho as pessoas fazem o mal contra nós e nós pagamos não o mal com o mal, mas o mal com o bem. Então isso é só uma figura de linguagem para retratar isso. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Esse é o contexto. Agora, se há 300 outras passagens dizendo que você pode se defender,
Então você precisa juntar as duas passagens e fazer uma interpretação correta. Você não pode aniquilar todo o restante da Escritura que mostra de maneira explícita e clara o direito de nos defendermos. Sendo assim, quando um vagabundo entra na minha casa e eu, inclusive, posso matá-lo para salvar a minha família, eu não fiz por vingança, eu não fiz porque eu tenho ódio, eu não estou fazendo mal. É simplesmente porque eu estou me protegendo e protegendo a minha família. Autodefesa, Exatamente. Né? Então, são coisas que os contextos são diferentes. Mas o crente smile, o crente esquerdista, ele vai, paz e amor dos livros, que é contra as armas, mas quando ele tem dinheiro, ele contrata um segurança armado. Esse crente hipócrita, ele vai dizer, não, você não pode ser armado, andar armado. E é uma coisa tão ridícula, porque, em tese, a gente sabe, a polícia, mesmo que fosse perfeita, ou... Quantos milhões de habitantes aqui só na Grande São Paulo? 12 milhões e meio. 12 milhões e meio. Qual é o efetivo de polícia, sabe? Não tem nem noção. Não. Mas imagine, qual que seria o efetivo para cuidar de 12 milhões de pessoas? 12 milhões! Ué, óbvio! Mas como é que ia fazer? Tinha um policial para cada um. Então, veja bem, é um negócio assim que é impossível. É impossível. Além disso, mesmo que a polícia fosse perfeita, fosse maior, ela não tem como estar comigo 24 horas por dia. Não dá. É impossível isso. Além disso, em tese também, eu tô pedindo que um outro homem morra pela minha esposa. Se eu não posso morrer pela minha esposa, nem homem eu sou. Eu tenho que aprender a morrer pela minha esposa, como a Escritura declara. Então também já entra outro ponto aí. É um bando de gente frouxa. Por quê? O desarmamento vem junto com outra coisa. Olha, não reaja. Claro, eu vou reagir de que jeito também? O cara vem com um fuzil, eu com um livro, com esse livro aqui, gente, compra onde queira, muito bom. Vai falar do livro, hein? Eu vou fazer o quê? Agora, mas olha que coisa, como que essas políticas esquerdistas são tão terríveis. Eu ouvi a vida inteira eu ouvi, não reaja, não reaja, não reaja, não reaja. Olha, isso é tão terrível que hoje você nota na população de modo geral como que todo mundo é frouxo, como que as pessoas, elas aceitam. Tem um cara roubando alguém ali, ninguém faz nada. Cara. Ninguém faz nada. Por quê? Foi condicionado. Por quem? Por todo Estado totalitário. Todo Estado totalitário, ditatorial, arranca a arma e quer arrancar os machos. Por quê? Porque é um macho que luta contra um Estado totalitário. E aí eles tiram isso. E aí fica, não reaja, não reaja. Se eu chegar na minha casa e tem um vagabundo lá, tentando abusar da minha filha e da minha esposa, se eu não puder reagir, eu prefiro que me mate mesmo. Eu prefiro morrer mesmo. Não reagir, não tentar fazer o que eu posso pra tentar salvar a minha família. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Então, assim, é um negócio tão idiota, tão ridículo. Lá na minha cidade, esses dias... Eu tava numa casa de material de construção, comprando alguma coisa, e aí entrou um vagabundo. A polícia estava correndo atrás do vagabundo. O vagabundo entrou na casa de material de construção. E ninguém faz nada. Ninguém. O vagabundo entrou e eu tava aqui e o vagabundo aqui. Ninguém ali, os homens... O cara tava armado ou não? Nem sei, nem quis saber também. Ele tava aqui, ninguém fez nada. Aí, porque o policial tava de moto. E ele tava aqui e eu aqui. Quando ele passou na minha frente, eu dei nele, imobilizei ele. Falei, não, se eu sei que eu dou conta aqui, peguei ele pra polícia. O policial não pegou, eu peguei ele. Então, assim, essa perspectiva de que o Estado tem que fazer, todo mundo tem que vir aqui pra nos salvar, sabe? Isso é uma mentalidade esquerdista. Essa é uma mentalidade esquerdista, é uma mentalidade socialista. Então, você vê em detalhes como que a gente vai sendo moldado. Então, por exemplo, no nosso país. E se todos os pastores falassem, eu fui lá, eu abri a minha igreja, falei, o Dora, calcinha apertada lá, ele foi lá e falou, pode fechar a igreja. Eu falei, na minha vai ficar aberta, anunciei pra todo mundo, anunciei na internet, anunciei na quarta-feira, falei, minha igreja vai estar aberta amanhã. Quem quiser pode vir aqui, anunciei lá na minha internet, lá nas minhas redes sociais. E agora você imagina, se todo mundo entendesse isso, a gente tem que aprender a enfrentar. Porque nós não descendemos de frouxos. Nós descendemos de homens e de donas de casa que lutaram contra leões. Não é que a gente descende apenas de Paulo, não. Nós descendemos de donas de casa acostumadas a enfrentar leões. Então, essa é a perspectiva. Então, todas essas doutrinas esquerdistas, que não são apenas esquerdistas, mas são doutrinas totalitárias. Todo regime totalitário usou, assim como Hitler também. No nazismo também usou essas estratégias. Desarmou a população, falou, não reaja, não reaja. Então, isso é um pouco do que a gente tem visto hoje, como que
a masculinidade vai indo pro buraco, que é outra pauta esquerdista, porque o feminismo é apenas mais um braço do esquerdismo. Então a gente vê esse cenário muito ruim, e foi por isso que eu fiz essa série Esquerdismo, o ídolo de muitos cristãos, em que eu já começo dizendo assim: você é esquerdista e nem sabe, você é assim. E eu lembrei de uma situação, né, lá no Rio de Janeiro, eu vi uma matéria, olha o que aconteceu, você falou da questão do pessoal fala para não reagir, né? 2 policiais trocaram um tiro com bandidos e um deles ficou ferido e se escondeu atrás de um carro, só que tomou um tiro na perna. Ele não conseguia mais levantar. E um cidadão comum, corajoso, estava passando ali, pegou a arma do policial e trocou tiro com os bandidos. E matou o cara. E aí foi aquela cena, assim, o cara ficou como herói, porque ele preservou a vida de 2 policiais, matou o bandido, o outro fugiu, e o cara, e perguntaram para ele, mas você é segurança, você é alguma coisa? Ele, não, eu trabalho com outra coisa, não tem nada a ver. Eu só tive coragem de proteger a vida do policial. Então, qual que foi o resultado ali? 2 vidas de bem, né, que estavam ali de segurança pública preservadas, e dos demais ali, um bandido saiu de circulação e o outro fugiu. Esse saiu de circulação quem morreu? Morreu. Essa foi boa, hein? Saiu de circulação. Bom eufemismo, bom eufemismo. Esse é um bom eufemismo. Ele não vai mais trabalhar. Não vai mais trabalhar. Eu vou só fazer um adendo aqui, porque o ideal seria que ele, né, se salvasse, né? É óbvio. É óbvio, mas infelizmente ali, numa situação não, de é que eu nunca tinha ouvido essa aí, saiu de circulação. Em uma situação de risco entre a vida dos policiais e a dele, óbvio que né, foi preservado. E aí, o interessante que me chamou a atenção foi depois apareceu um especialista de segurança. Já imagino. Não poderia. Ele nunca escutou um estampido de arma, imagino eu. E falou assim, gente, foi muito bonito, tudo, mas não reage. Sempre. Aí que tá a questão. Eles já criam um manual. Sabe quando você vai comprar um produto, tem um manual de como usar. Isso tira a masculinidade. Tem um manual do próprio bandido, porque... Exato. Se eu fosse bandido... Exato. Eu vou pra rua sabendo que ninguém vai reagir. Eu vou pra rua sabendo que ninguém tá armado. Absurdo. Prepara o cenário, né? A própria mídia já preparou. Não, e eles advertem a gente ainda. Quando a gente reage, eles falam, você não tá seguindo o protocolo, você não pode reagir. É o que eles Você dizem. entendeu? Mas o protocolo é feito pra quem? É pro bandido. Pro bandido. Então, é isso que chama a atenção. E o próprio Código Penal nos dá esse direito de defesa. A gente pode dar até voz de prisão, não é? Sim. Mas é umas coisas que deixam... Eu lembro a primeira vez que eu ouvi uma história de um cara, que se não me engano foi no litoral, que ele foi roubar uma casa e no muro da casa tinha aqueles cacos de vidro que o pessoal põe. Aí o cara foi pular lá, ele se cortou, se machucou, processou o dono da casa e ganhou a causa. Meu Deus. Eu falo assim, mano, que inversão de valores é essa? Então, sabe, é um negócio ridículo. É um desafio que a gente tem. E isso tem a ver com uma perspectiva marxista. Isso tem a ver. Que molda, o senhor falou sobre cosmovisão. Como que isso tem a ver com o comunismo? Como? O Karl Marx, ele dizia que o motor que move o mundo é a luta de classes. E para ele, como que surgia a classe? Através da propriedade. Para ele é o seguinte, sabe por que tem guerra? Porque tem rico e tem pobre. Porque tem o proletariado e tem o burguês. E por que existe o proletariado e o burguês? Porque tem propriedade privada. Logo, a gente tem que eliminar a propriedade privada, a gente vai eliminar as classes, assim não vai ter rico e nem pobre. Todo mundo vai ser igual e aí vai acabar a guerra. E aí, em toda a narrativa de Karl Marx assume essa ideia de classes, de modo que o ser humano não é mais julgado pelo teor do seu caráter, mas pelo grupo a que pertence. Sendo assim, se você é da classe dos burgueses, você é mau caráter. Se você é da classe do proletariado, você é uma vítima, sempre. E aí, com o marxismo cultural, essa noção de classes entre burguês e proletariado vai se estendendo para toda a sociedade. Homem é o opressor. O burguês era o opressor do proletariado. O homem é o opressor da mulher. O cidadão de bem é o opressor do marginalizado, que não tem oportunidade. Por isso, resta a ele apenas roubar. Ele é uma vítima, então, da sociedade. Então, ou seja, até o nosso sistema ordenamento jurídico, hoje, é moldado pela filosofia marxista. É absurdo. Olha que ridículo. É absurdo. Aí entra também classe, né? O branco, o opressor do negro. E branco, tudo isso, a religião cristã é a opressora de todas as outras. Por aí vai. É um negócio terrível, misericórdia.
E para o cristão, né, que está nos ouvindo, que talvez muitas dessas coisas são novidades, assim, o que você indica para a pessoa, de repente, começar a se preparar mais, né, para ver que, poxa, eu não posso ser ingênuo desse jeito para estar na sociedade e absorvendo tudo que está ao meu redor? O que você daria de início, assim, de dica? Eu recomendaria, a pessoa não tem outra coisa a não ser conhecereis a verdade vos libertará. O povo tem que aprender a ler e a estudar. Eu recomendo, assista a minha série sobre esquerdismo, que já vai abrir ali Vamos colocar o link aí, hein, gente, tá no meu canal, tá no meu canal, você vai encontrar lá essa série, estudar, porque ali eu explico sobre isso. É um pouco isso que o Diego acabou de falar mesmo, a gente mostrar essa realidade, fazer esse comparativo. Por quê? O que acontece é que ao longo da história, da nossa história recente no Brasil, os pastores, inclusive, e eu me coloco aí, nós fomos convencidos de que não se ensina essas coisas. Eu era assim. Não se mistura, né? E tem um lado, na minha opinião, que a gente tem que manter uma separação mesmo da política, mas tem um outro lado em que nós precisamos, por exemplo, nos envolver no sentido de ensinar sobre. Uhum. Com certeza. Ensinar sobre. Mas eu falo por mim. Eu lembro que eu ouvia isso. Não. A expressão envolver-se com política não pode. Depende do que você quer dizer. Dependendo do que você quer dizer, eu concordo. Mas se você quer dizer envolver-se com política não pode, no sentido de nós não podemos ensinar sobre isso. E outra coisa, toda a nossa vida é política. Toda a nossa vida, ela tem uma ação na esfera pública. Então significa que o cristão, ele é uma espécie de monge. Ele é um monge que saiu, foi pro deserto, ele não tem nenhuma conexão com a realidade. Isso é um absurdo, isso é uma interpretação completamente errada, que eu mesmo como pastor, lendo a Bíblia todo dia, eu tinha essa perspectiva errada. Sim. Por quê? Porque eu também fui pela cultura ensinado assim. Por quem? Pelos próprios totalitários. Por que os totalitários ensinaram isso? Olha, os pastores não podem ensinar sobre política. Por quê? Porque se o pastor não ensinar, quem vai ensinar? O professor, a Rede Globo. E aí, então, todas as pessoas terão uma visão, uma cosmovisão esquerdista. Afinal de contas, os pastores não falam desse assunto, porque na cabeça oca de muitos pastores, a Bíblia só fala sobre a Nova Jerusalém, sobre a eternidade. Não, ela não fala sobre governo, ela não fala sobre criação de filhos. É engraçado, como que é uma perspectiva que o pastor é o seguinte: só sobre a salvação que a Escritura fala. É o tema central, ninguém questiona. Uhum. Mas tem muitos outros temas. A fé cristã abrange toda a realidade. Como Jesus disse, porque dele, como Paulo disse, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. De modo que nós, como cristãos, devemos ser uma bênção na sociedade. E a primeira maneira de ser uma bênção é ensinar sobre política à luz da Escritura. E a gente se esquece de que o mundo ocidental, que a gente conhece hoje, livre e próspero, que está a cada dia se tornando menos próspero e menos livre, esse mundo ocidental, que é livre, ele foi moldado pela fé cristã. Exemplo. Vamos pensar, por exemplo, no nosso ordenamento jurídico. Vamos pensar em tantas coisas que nós falamos. A liberdade de expressão, isso tem tudo a ver com a fé protestante. Tudo a ver com aquilo que aconteceu durante a Reforma Protestante. E aí alguém... Por exemplo, a gente vem e fala sobre liberdade de expressão. E aí vem um cara e fala assim: não, você não deveria falar desse assunto, pastor e tal. Eu falei: meu filho, você só tem o direito de falar essa besteira que você está falando porque lá atrás os protestantes pensaram de um modo diferente desse seu. E por isso hoje você tem essa liberdade. Para falar, inclusive, essa estupidez. Porque lá atrás, eles foram uma influência na sociedade de modo geral. Então, aquilo que aconteceu na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, aquilo foi invadindo a cultura, a fé protestante foi invadindo essas culturas e foi se espalhando, quer dizer, primeiro lá na Alemanha e depois vai para a Inglaterra e nos Estados Unidos, e a fé protestante, ela abraçando toda a realidade, de modo geral, e a fé sendo a base de influência sobre toda a sociedade. Um exemplo, Sebastian Bach é considerado o maior músico de todos os tempos, ele é protestante. E o tempo... completamente convicto de que tudo aquilo que ele fazia era para a glória de Deus. Na onde? Lá fora. Fazendo música. Pois é. Não era só pregando. Fazendo música, ou seja, tudo era para a glória de Deus. Essa perspectiva também foi perdida de modo que assim, o pastor ele só tem uma área que ele fala. É uma caixinha minúscula, que é a salvação só.
Agora, em relação a tudo mais, política, o professor maconheiro pode nos ensinar. Sobre depressão, tristeza, vamos deixar aqui Freud. Freud que era um sexomaníaco. A psicologia vai nos moldar. Vamos deixar Skinner. Skinner que fez um experimento com um rato. E rato e ser humano é a mesma coisa, obviamente. Vamos tomar Watson. Watson, outro psicólogo behaviorista. Watson fez um experimento com uma criança que ele enjaulou colocou dentro de um caixote lá. E engraçado, esses caras, a maioria deles endemoniados. Jung, que revela no seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Jung disse que recebeu a psicologia dele de um espírito chamado Filemon. E, enfim, então aí a gente tem o quê? A gente pode definitivamente dizer que é doutrina de demônio, mas é um dos mais respeitados psicólogos. Então a gente tem o seguinte, o pastor ele só abrange uma área, só a salvação. Tudo mais os ímpios tomam conta, ignorando assim o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Mas não, os crentes estão ouvindo os ímpios em relação à política, em relação à criação de seus filhos, em relação a como lidar com a sua alma, em relação a tudo mais, eles vão pegando conceitos lá no lixo do mundo, trazem para a igreja, fazem uma reciclagem ali, lava a sujeira, põe um verniz gospel, uma embalagem gospel e fala, tá aqui, gente, ó, limpinho para vocês. E aí, obviamente, por isso, a igreja tem visto o mundo sem saber, mas por meio de uma perspectiva mundana, e não por meio da Bíblia. A Bíblia, na realidade, tem sido apenas uma embalagem. Eles pegam os versículos que eles acham que encaixa na visão política deles, na visão sobre criação de filhos e qualquer outro assunto, psicologia. Eles pegam alguns versículos que parecem, Freud disse isso aqui, agora eu preciso dar um jeito de enfiar isso aqui na Bíblia. Não tá, mas vamos dar um jeito, É basicamente isso que tem acontecido, e por isso mesmo que a igreja foi perdendo espaço na sociedade. Foi perdendo a influência na sociedade porque é a sociedade que está moldando a igreja. No passado, era a igreja que moldava a sociedade. Por quê? Porque Jesus falou sobre a sua igreja. Vocês são a luz do mundo. Não são esses homens que vão ser... Sabe engraçado? Por exemplo, pensando sobre depressão, né? Dos filósofos... porque psicologia é filosofia, não é ciência. Tem nada a ver. Quem fala isso é o grande filósofo Karl Popper. Psicologia não é ciência. Pode tentar me prender, vocês já tentaram, não tô nem aí. Pode tentar, vocês são... Filosofia? Filosofia, sempre foi, até o século XIX, fazia parte da filosofia. Não, como disse Popper, né, provem alguma de suas teses. Vocês não podem provar, não por acaso vocês querem me prender o tempo todo. Problema de vocês, continuem tentando. E lá na cadeia, se vocês conseguirem me prender, eu vou continuar dizendo que vocês mentem. Vocês não têm base para o que vocês falam. Não há uma comprovação científica do que vocês falam. Enfim... então você vê, dos psicólogos, dos psicanalistas de Viena, que influenciados por Freud, uma boa parte deles meteu uma bala na cabeça. Meu Deus. É essa galera que está ensinando a gente a como lidar com a depressão. Uma vez, eu falando sobre psicologia, porque esse meu livro aqui, eu falo sobre isso, educação dos filhos. Eu falo muito sobre psicologia. Eu falo por que os filhos estão parecendo o Chuck hoje. A criançada parece o Chuck, né? Por quê? Porque os crentes, eles estão seguindo a psicologia e não a Bíblia. Eles estão seguindo o conselho dos ímpios. É impressionante, as pessoas, cristãos piedosos, leem meu livro... Eu pedi para você falar isso mesmo, porque você falou bastante da questão do que o pastor pode ou não falar, mas também tem os pais, né? A importância dos pais, exatamente, assim, no ensino, né? Disseminar o que a Bíblia diz. Mas, a vida cristã, esse que é a questão. Nesse livro eu falo sobre isso, como que os pais, eles estão seguindo conceitos da psicologia e eles não sabem. E por isso não funciona. Aí eles falam, não sei, eu estou seguindo a palavra de Deus, mas meu filho, ele não obedece. Não, você não está seguindo a palavra de Deus. Você acha que está. Pessoas como Norman Vincent Peale, eles trouxeram a psicologia para a igreja, e ela entrou na igreja, e os pastores, sem saber também, muitos deles, estão replicando conceitos da psicologia, e não conceitos bíblicos, que eles acreditam ser conceitos cristãos, mas não são. E nesse livro eu falo sobre isso. Como que a psicologia entrou, e é engraçado, como que as pessoas que leem meu livro, eles falam isso. Pastor, eu era dominado pela psicologia e eu nem sabia. Dá algum exemplo aí para nós. Um deles seria a educação positiva. Né? Não pode dizer não. Você já vê muitos pastores falando sobre isso. Esse é um exemplo. A questão de... Tem muito mais não do que... Exatamente. Sim, na Bíblia, né? Exatamente. Mas isso vem de Skinner. Isso vem do Skinner. Isso vem de um psicólogo chamado Skinner. Isso vem do Watson. Mas principalmente do Skinner. Então, são essas coisas. Você vê, se perdeu a firmeza. Se perdeu a firmeza. Os pais hoje, eles não têm essa presença firme. E isso tem a ver com essa doutrina de Skinner. Porque acontece o seguinte, vai ficar meio longo. Leia o livro, vai.
Leiam um livro que... Já aproveita e já fala dos seus livros, então. Então, nesse livro eu vou falar sobre isso. Nesse livro eu vou falar sobre isso. E... Esse é sobre educação sobre educação de filhos. Fala o nome do livro pra gente. O Mínimo sobre Educação dos Filhos. Mostra aqui nessa câmera. Nessa aqui? Pra gente, O mínimo, deixa eu um pouco mais perto. Manda lá. O mínimo... Esse aí vocês encontram na minha livraria. Tá no livraria... foco, né? Qual é a minha livraria mesmo? Esse aqui não. Livraria do Mocelinho. Livraria... Entra no meu Instagram, gente. Aí vocês vão achar. Tem na minha livraria esse aí. Esse aqui publicado pela Editora Vida, Homeschooling ao Alcance de Todos, que eu tava contando até pra eles ali, que foi eleito o melhor livro na categoria. Pela minha mãe. Minha mãe... Mãe, vocês sabem, não falha. Então esse é o meu livro sobre homeschooling. Vocês encontram no site da Editora Vida. É isso aí. Pra quem é pai e mãe... É como o Diego falou. Não é só... o meu livro, na realidade, não é sobre... O homeschooling é o abandono da escola. É educarmos os filhos em casa. As pessoas pensam que homeschooling tem a ver com um pai que vai ser o professor de 1000 matérias. Não tem nada a ver. Eu explico isso aqui no meu livro. Os pais de antigamente, analfabetos, formavam doutores. Os doutores de hoje, eles estão formando analfabetos. Tem uma coisa bem errada aí. Eu explico, na minha igreja, por exemplo, a maioria das pessoas que praticam homeschooling lá não são ricas. Não são ricas, que é uma mentira, que dizem, homeschooling é pra rico. Eu, inclusive, comecei o homeschooling porque eu era quebrado. Tem gente que acha que você tem que contratar professores e tal. Não. O homeschooling é pra qualquer um. Pra qualquer um. Principalmente pro pobre. Por quê? Porque funciona assim. O rico, ele pode se dar ao luxo de frequentar qualquer escola hoje. Até as que a gente chama de boas, elas são ruins. Ele pode se dar ao luxo de frequentar um lugar em que ele vai ficar 15 anos, aprendendo coisas que ele não vai lembrar nada no dia seguinte que ele se formar. Ele pode se dar ao luxo de desperdiçar 15 anos da sua vida. O rico pode. Aí ele vai, passa no concurso ou tem uma empresa do pai, ótimo. Para o pobre, para a maioria deles, é uma sentença de morte. Por quê? Porque eles vão para a escola, e a escola não ensina nada, e as escolas que se consideram boas são aquelas que conseguem capacitar o aluno para passar no vestibular. O que é horrível também. Mas enfim. Mas as públicas nem isso conseguem. Ou seja, e esse rapaz está proibido de trabalhar. Porque não pode trabalhar. Porque trabalho não pode. Pode ficar na Cracolândia, pode ficar vendendo droga, não sei na onde. Aí pode, mas trabalhar a criança não pode. E aí, esse menino não aprendeu nenhum ofício. Ele tem 18 anos. Mas dificilmente vai passar na federal, porque com aquele tipo de estudo não vai passar. Dinheiro para fazer uma particular também não tem. O que resta para ele? Os piores empregos. Então, é isso que a escola faz com as pessoas. E com o pobre, principalmente. Aniquila. Então, para você, tá aqui uma alternativa. Para você falar assim, eu não dou conta. Na minha igreja, várias pessoas não são ricas. E segundo, não tem um nível cultural elevado. É que as pessoas perderam totalmente a ideia do que é educação. A gente pensa educação como a única referência que a gente tem de educação, que é a escola. Então, eu não ensino trazer escola para casa. Eu ensino o que é educação à luz da Bíblia, o que é educação de maneira correta. E é isso que eu tento mostrar. Quando as pessoas leem o meu livro ou fazem o curso, eu acho que o Diego pode falar, muitas falam assim, é isso que é educação? Isso dá trabalho sim, mas isso está ao meu alcance. Isso é possível. Tem um capítulo, inclusive, aqui do meu livro, é do meu livro ou do meu curso, porque o meu livro é um resumo do meu curso, em que eu falo, educação não custa nada. Eu falo, educação real não custa nada. O que eu falo lá, aí vocês têm que comprar o livro. Mas... Diego, qual que é a sua experiência? Fala aí, velho. Então, o que me chamou a atenção foi a questão de não falar só sobre como ensinar matemática em casa, né? Isso, essas questões que a gente tem como conceito já. De sentar, de escola, ouvir uma pessoa falar e a gente tentar absorver aquilo da melhor maneira possível por um objetivo, né, específico. E é porque, como eu posso usar assim, não é só sobre esse relacionamento educacional no conceito que a gente conhece. É um negócio muito currículo, mais amplo, né? E tal. Um negócio muito mais amplo de relacionamentos. Principalmente no vínculo familiar, no ambiente familiar. Da atenção que o pai dá para os filhos, daquilo que os filhos observam os pais,
da liberdade, sabe? Da capacitação para aquilo que... E outra, para o pai ter mais contato com o filho, para o próprio pai perceber qual que é A vocação. a vocação do filho, a aptidão que ele tem. Olha. Ó, isso que o Diego, desculpa interromper o Diego, mas o Diego tá falando, eu vou dar um exemplo de como que um pai analfabeto, com base no que o Diego tá falando, da questão do relacionamento. Já assistiram ao filme Homens de Honra? Sim. Já assistiram? Sim. É baseado na história real. O ator que interpreta é o Cuba Gooding Jr. Ele conta a história real de um marinheiro. O cara queria ser o primeiro marinheiro negro, alguma coisa assim, oficial negro na marinha americana. E o filme é o seguinte. Ele sai da roça. O pai dele completamente analfabeto. O pai dele não sabia ler. E ele vai para a marinha. E ele enfrenta todo tipo de adversidade. E tem uma cena interessante e os caras lutando contra ele por conta do racismo, para não... Lá, de fato, teve racismo nos Estados Unidos, e lutando contra ele, e ele nunca desistia. E aí um comandante chega e diz para ele assim, por que você é assim? Por que você é assim? E aí tem a foto do pai dele. Aquele homem fez você assim? É isso que eu quero dizer com analfabetos que moldam doutores. O menino se tornou um doutor. O pai dele era analfabeto. É isso que as pessoas perderam. Elas perderam a importância do relacionamento. O quanto que, simplesmente por estarmos mais próximos dos nossos filhos, eles são moldados. Um exemplo. O meu filho, ele tem 15 anos. As pessoas costumam falar assim, esses dias uma pessoa mandou uma mensagem querendo casar, já o meu filho já. Uma irmã mandou uma mensagem. Já ofereceu... ofereceu a irmã dela. Um abraço pra você, irmã. Essa irmã é demais, eu amo ela. Ela é muito gente boa, me acompanha há muito tempo. E ela falou assim, pastor, eu tenho uma minha irmã aqui pro seu filho. Aí eu falei, irmã, quantos anos sua irmã tem? Ah, acho que era 23, alguma coisa assim. Eu falei, irmã, meu filho tem só 15. Seu filho tem 15? Meu Deus. Ela pensou que meu filho tinha mais. Uhum. E meu filho, eles falam, seu filho tem cara de mais de homem, né? Mas é óbvio, ele passou a vida toda ao lado de um homem. Ele faz homeschooling há 8 anos, a maior parte do tempo ele tá comigo. Essa foi outra estratégia comunista para destruir a sociedade. Separar os pais dos filhos. Porque veja bem, Provérbios declara, quem anda com tolo... Desmasculinizar, né? Exatamente, quem anda com tolo vai ser tolo. Aí você coloca um menino junto com mais uma montoeira de menino tolo. Ele vai ser o quê? Um exemplo que eu sempre dou. Quando eu era garoto, eu estava andando de bicicleta com uns amigos. Eu caí de bicicleta, me arrebentei todo, quase morri. E a gente sai dando risada. Eu e o meu filho andando de bicicleta, indo para a igreja. Meu filho cometeu um deslize lá, o carro quase o pega. Meu Deus. Aí ele caiu. Com os amigos, todo mundo ia rir. Ali eu falei, às vezes você tem chance de ser idiota só uma vez. De não prestar atenção uma vez. O carro te pega e te mata. Então ele já... Então, você anda com um homem, a perspectiva de um homem é outra. E sem contar outra coisa também. Eu falei, e tem outra coisa. Essa bicicleta aí, R$600 que eu paguei. Você vai ver se você arrebentar essa bicicleta que eu vou fazer com você. Agora, como ele anda com os amiguinhos, eles estão nem aí. A bicicleta é o pai que pagou. Agora ali, eu tô mostrando pra ele o valor das coisas. Então, você anda com um homem, a perspectiva é diferente. É isso que o homeschooling... né? Exato, é isso que o homeschooling faz. São esses elementos. As pessoas então pensam. Por isso que eu falo, olha... Não é que você... tem que ter 300 mil livros. Se você tiver, ótimo. Não é sobre ter dinheiro. É sobre aquilo que o Diego acabou de falar. O Diego resumiu de maneira perfeita. O relacionamento. Como isso molda nossas vidas. Como está na Bíblia. Eu chego a dizer o seguinte. Acho que eu digo... Não sei se eu digo aqui ou se eu digo lá no curso. O método bíblico de educação é um só. É aquele lá do Antigo Testamento em que Deus falou o seguinte. Ensina a palavra de Deus, Pai, de manhã... Quando o seu filho acordar, no caminho e quando for deitar. Esse é o método bíblico. Um pai com uma Bíblia na mão, presente na vida do seu filho. Mas como é que os pais podem ensinar a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, se eles nem estão com os filhos? É tão louco a ideia da escola moderna. O Taylor Gatto vai dizer, no seu livro Emborrecimento Programado, eu tenho uma resenha desse livro aqui lá no meu canal. O Taylor Gatto vai dizer o seguinte, ele foi um professor renomadíssimo lá em Nova York, hiper premiado. A escola nos Estados Unidos restringia-se a um período curtíssimo do ano. Curtíssimo. É mesmo? Curtíssimo. Esse negócio de enviar a criança esse tempo tão longínquo, tão absurdo, tão extenso para a escola,
É por isso que os pais hoje, eles não têm conexão com seus filhos. No livro Fascismo de Esquerda, espero que eu esteja falando o nome correto do livro, é um livro de capa vermelha, e o autor diz o seguinte... É porque, na realidade, o fascismo pra mim é de esquerda, né? Mas eu acho que o livro é alguma coisa assim. É que é usado pra como se fosse de direita, mas é de esquerda. Mas é isso mesmo que eu acho que o autor quer desenvolver. Mas, enfim, ele fala o seguinte. Nos primórdios dos Estados Unidos, esses agentes da educação americana, bando de gente fascista, nazista, socialista, eletricista, totalitários, esses caras, eles citam um dos pais da educação americana. Ele diz o seguinte, que esse cara falou explicitamente: nós precisamos tirar as crianças o mais cedo possível dos pais para torná-las o mais diferente possível de seus pais. Olha isso. Então, é isso que acontece o tempo todo. É real. Eu vou contar aqui, minha esposa, né, tava fazendo faculdade, tá fazendo, né, e ela ouviu da professora falando isso, né, ela tá fazendo faculdade de artes cênicas, pra, né, entrar nessa questão de produzir conteúdos, né, filme, cinema, e aí, a professora falando lá para os alunos, olha, vocês têm que ver o poder que a gente tem de produzir conteúdos e tal, mas só que, preste atenção, se a gente tentar influenciar o jovem na faculdade, já é tarde demais. A gente precisa alcançar as crianças pequenininhas, porque senão eles chegam na faculdade, o pai já formou. Então a gente tem que pegar ali quanto mais cedo possível. A professora... Mas medo nenhum. Mas não tem, mas é assim mesmo. O livro é esse mesmo, tá, gente? É Fascismo de Esquerda, não sei se você vai conseguir focar aí. Fascismo de Esquerda. Um emojizinho. É muito, muito legal, muito legal. Mas é isso mesmo, não tem teoria da conspiração. Não. Tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo. Sim. Nesse livro, boa parte do livro é simplesmente fazendo citação de grandes organizações mundiais que controlam a educação no mundo. Olha. A tese do livro é muito simples. Ele mostra isso através de grandes citações, de várias citações de grandes organizações que controlam a educação, UNESCO e por aí vai. A tese do livro havia, e eu falo havia porque isso já aconteceu, eles dominaram totalmente a educação, havia um projeto da esquerda de mudar a sociedade por meio da escola. E isso acontece. Tem uma citação que ele fala de um professor, em que o professor diz o seguinte: a escola, ela tem que ensinar ou educar. Ensinar no sentido de transmitir conteúdo, matemática, física. Português. Isso. Ela tem que ensinar ou ela tem que educar, transmitir valores. E aí, um desses doutores da educação, donos da educação, ele dizia o seguinte: a escola, ela tem valores. E ela tem que transmitir. Não tem teoria da conspiração. Ele está lá, está explícito. É daí que você ouve... A gente não ouve muitas vezes os professores falando assim, porque o nosso trabalho como professor não é apenas ensinar, mas é formar cidadão. Tá, mas formar cidadão tem a ver com caráter, com valores. Que tipo de cidadão eles estão formando? É o esquerdista. É o que eles querem. Que fala a todos, pai de planta. Pai de planta? Pai de planta. De pet eu já tinha ouvido, agora de planta piorou. Pai de planta, tem até pai de planta. E acho que isso também justifica, né? Explica um pouco, não é justifica, mas explica a era dos influencers. Por quê? Porque essa falta de influência dentro da própria casa, você abre uma baita brecha. Exatamente. Para quê? Para que outros... Porque o ser humano tem essa necessidade de quê? De ter uma referência. Sim. Isso é natural da gente. A gente precisa de referência. O tempo todo, que dirá uma criança. Estou te falando de adulto, né? A gente tem pessoas que a gente se espelha e fala, poxa, olha, o que aquela pessoa falou é interessante. Tá, mas aí você pega uma criança em formação, fala, ela precisa de uma referência, só que o pai não está em casa, ela está na escola, muitas vezes cumprindo um protocolo, tem acesso à internet de forma prematura, e ela vai começar a ser influenciada por Acho que tem adulto que não poderia ter internet, imagina criança. Sim, verdade. Porque ela tem muitos, hein? Ela tem um vazio que ela quer preencher com alguém. Nossa, e aí faz sentido isso. Você tem influência disso. Aí, até essa questão. Você sabe que aumentou o índice de pessoas endividadas por causa dos jogos online? Sim. O jogo do tigrinho, essas coisas. Você vê. Apostas. Você sabe quem são os culpados disso? Os influencers. Sim. Porque eles divulgam e eles criam uma raiz tão profunda no coração dos jovens que se ele falar para se jogar do penhasco... não tinha isso nos Estados Unidos? Desafio do cara se... Como é que é? Se enforcar para
Se cortar, fazer as coisas. Pra ficar sem ar e dar aquele desmaio rápido. Como é que era o nome? Tinha nome? E aí Sim. acontece... Isso aqui lá azul, era isso? Não A baleia lembro. azul? Era esse? Eu acho que era. Esse Não era é? de se matar mesmo, Mas eu quem acho. Ah, de baleia azul se matar? Meu Eu Deus. acho que era, de do céu. suicídio Mas mesmo. esse negócio de você ter uma falta de ar curta... Eu foi lembro de uma alguma coisa, eu influência que lembro começou disso. a disseminar Meu isso nos Deus. Estados Unidos. E aí o pessoal começou a testar. Óbvio, como é que você vai regular você mesmo perder o oxigênio? Oxigenação no cérebro. Você tá doido. Você pode morrer. E aconteceu Ou de ter jovem morrer. consequências, né? Meu Deus. Então, aí você Gravíssimas. pega. Hoje, os pais não têm sido mais referência. É o cara do joguinho, Sim. é o cara do não sei o quê, é o cara disso, aquilo. Também eu falo, essa ascensão que está acontecendo até entre os adultos. Vou te dar um exemplo. Cantores. Acho que a Taylor Swift veio pro Brasil, teve gente que morreu na fila. Teve gente que Meu morreu Deus. lá dentro do estádio, no Rio de Janeiro, por causa da sensação térmica de 50 graus. Mas aquela pessoa estava 3 dias na fila. Essa mesma pessoa que estava 3 dias na fila e morreu, não tem coragem de lavar o garfo que comeu. Para ajudar a mãe em casa e o pai. Olha isso. É uma E a sociedade Taylor Swift não sabe destruída. que ela existe. É. Você entendeu? E o que é a referência da Taylor Swift? Eu ouvi ontem uma reportagem que a referência dela é ela não tem pretensão de formar família e ela cria um gatinho. Olha aí. Entendeu? E ela vai replicando isso. Essa cosmovisão criou em todos os pais, na verdade, essa ideia que a gente não é capaz de educar os nossos filhos, porque a gente não tem todo aquele currículo, Exato. né? Exato. Acho que todos os pais Não, isso é tão... acreditaram Pastor, nessa mentira. o que o senhor está falando é tão importante. Tem um livro chamado Libido Dominante. Tem na minha livraria também. Libido dominante. O autor diz o seguinte: o Watson, pai do behaviorismo, ou seja, um ramo da psicologia, porque há mais de 500 psicologias. Qual delas é a verdadeira? Um brigando com o outro. Não, você é um idiota, Freud. Aí Freud fala Skinner, enfim. Nesse livro Libido Dominante, ele diz o seguinte: como que o Watson convenceu todo mundo do seguinte: não, vocês pais não sabem educar seus filhos. Nós estudamos a mente humana, nós é que sabemos. E aí, aquele pai que educou 10 filhos, aquele pai que falava problema, mas educou 10 filhos, esse não sabe. Quem sabe é o psicólogo, que é pai de planta. É o psicólogo que o filho dele está numa clínica de recuperação para drogado. É esse que sabe educar os filhos. É isso. Olha isso. A gente foi forçado a acreditar que terceirizar a educação era melhor, né? Exato. E agora eu creio que tem um resgate aí acontecendo. Exato. Agora eu acho que uma dúvida que muita gente tem, pastor Rodrigo, se você puder falar nessa questão. Você fez um homeschooling, o seu filho, e depois ele consegue entrar na faculdade? Claro. Chama Enseja. Basta fazer uma prova chamada Enseja. Na minha igreja, por exemplo, a gente tem. O menino passou, fez homeschooling a vida toda, acabou de passar na polícia. Tá na faculdade? Na polícia. Mas faculdade também. Também dá. Só fazer o Enseja, Normal. conclusão de ensino médio. No meu... Que é conclusão de ensino médio. Exatamente, aí tá pronto pra exatamente. tudo, né? Ou seja, a lei que regulamenta o homeschooling já foi aprovada na Câmara, mas tem que seguir para o Senado e depois para a sanção presidencial. Mesmo assim, mesmo sem uma lei específica, nós já temos o Enseja e nós nos utilizamos dela. Acaba não sendo uma coisa ilegal, né? Não, de forma alguma. Porque tem de essa forma. Enseja. Como que. Essa é outra mentira que dizem. Por quê? Tem muita gente que tem Para medo ser ilegal, de tem que fazer. ter uma lei dizendo que é ilegal. Você não tem proibido. isso. Exatamente. Pelo contrário, o próprio STF disse em 2018 que tem base constitucional para o homeschooling. Tanto é que passou e já foi aprovado na Câmara. O próprio STF disse. E o STF, nesse caso, o STF disse: não, quem tem que legislar sobre isso é a Câmara. STF, tá aqui enfim, hein? Aprendeu. Enfim, então é totalmente mentiroso quem fala que é ilegal. E eu creio que, no mínimo, o pai e a mãe que põe o filho na escola, no mínimo, eu acho que tem que acompanhar, né? Se não vai tomar a decisão drástica Exato. imediata de fazer homeschooling, mas no mínimo acompanhar, ter mais tempo junto, né? Trabalhar esse relacionamento, ensinar a Bíblia, Exato. né? Ler a Bíblia com o filho. Não Exato. deixar os influencers tomarem conta de Não- um espaço que os pais abriram, Não né? terceirizar perderam. totalmente. Nem pra igreja também, né? Tem gente também que terceiriza exato. acima da Bíblia pra Exatamente, igreja. Não. A igreja É um pai e mãe é uma bênção, mas É um plus, ela não né? Coopera, Exato, né? É um coopera e plus, muito mais. Não é a responsabilidade Isso. total. É, E alertar não. também com a questão de acompanhar o filho, não permitir que o filho seja moldado por essa cultura do consumismo.
Vou te dar um exemplo Sim. que aconteceu comigo. Uma experiência. A minha filha tem 11 anos. Ela tem uma baita imaturidade, né? Pra poder lidar com relacionamentos. Ela não sabe Sim. muito de malícia, essas coisas. E aí, pelo fato de todo mundo ter um celular, eu quis dar um celular para ela. E foi quando eu postei aquela frase que Deus falou comigo assim. Eu peguei umas conversas no celular de grupos de escola, da escola dela, de pessoas maliciosas, amiguinhos, assim, não é nem da escola, mas amiguinhos. Falando coisa, postando coisa com cunho malicioso, já, e tudo de 9, 10, 11 anos já. Meu Deus. E aí, o que Deus falou comigo assim? Falou, peraí, quando a sua filha sai na rua, o que você fala para ela? Fala assim, filha, olha, toma cuidado, não aceita doce de estranho, a gente sempre ouviu isso, né? Não aceita doce de estranho, não fale com qualquer um, não converse com estranhos, com pessoas que você não conhece. Aí Deus falou, então tá bom, você sempre orienta ela assim. Então você dá um celular para ela conversar com um estranho dentro de casa. Nossa. Exato. Você entendeu? Exato. Então, são coisas, são detalhes. Contraditório, né? E aí, o que me motivou a dar o celular para ela? É isso que me doeu. O consumismo. É. Porque todo mundo está numa geração do ter e não ser. Então, E também uma pressão, né? Porque uma a pressão. criança fica, mas todo mundo tem, mas todo mundo tem. mas todo Aí mundo aquela tem. velha fala da vovó, né? amiguinhos, Mas né? você não é Não todo mundo. Então, fica um alerta para os pais para tomarem cuidado, porque elas estão absorvendo conteúdo que vocês não estão vendo. Sim, E depois, certeza. quando chega a 17, 18 anos, que a pessoa se transforma e fala, meu, eu não eduquei ela assim. Óbvio que não. Depois Alguém fica, educou. né, perguntando, ué, mas onde Alguém aprendeu educou. isso? Então, Você deu a ferramenta, então, mas... são coisas que a gente tem que tomar cuidado, que é uma geração muito de tela, né? Das crianças de tela. Então a gente precisa também ter essa atenção, né? Isso aí. Queria trazer o último quadro aqui pro Rodrigo, pastor Rodrigo. E eu sei que ele é um homem de coragem, que não tem problema de falar de nada. A gente Agora deu medo aí. Agora eu fiquei com medo. O que ele vai Não, perguntar? é coisa que você fala bastante. Mas a gente tem um quadro aqui que chama Um Filtro. Porque o que tá na moda hoje em dia é o sem filtro. Né? Vou falar agora, vou falar sem filtro e tal. Mas como cristãos, eu acredito que a gente sempre tem que ter um filtro. E é o filtro do amor. Então a gente põe um tema pra gente falar e pra você falar sobre esse tema aí, passando pelo filtro do amor. Tranquilo. Mas eu queria que você falasse, né? Algo que você já fala muito. Porque dentro das igrejas, dentro do meio cristão, existem aqueles que se dizem cristãos esquerdistas. E eu queria que você falasse, com todo amor, o que você pensa, o que essa pessoa precisa ouvir, né? Que, enfim, Olha, como eu falei, olha, até pessoas bem intencionadas, pessoas que são sinceras, elas foram moldadas. Meu exemplo, como eu contei aqui no início do podcast, eu tinha vários pensamentos esquerdistas que eu jurava que eram cristãos. Outro exemplo, o meu filho mais velho tem 15 anos, a minha segunda filha tem 8, a terceira 5 e a minha quarta filha tem 2. Por que esse gap, por que esse espaço tão longo, de 15 para 9, 8? Por quê? Porque eu era feminista. O feminismo é um repúdio pela paternidade e pela maternidade. Repudia. Nos livros, foi uma experiência muito interessante. Estudando o feminismo, você vê o ódio das feministas, como que elas odeiam o casamento. As feministas radicais, as primeiras, odiavam completamente o casamento e a maternidade. Betty Friedan e tantas outras, assim, execravam a maternidade. E ao ler isso, aí eu voltei para a Bíblia. Ao estudar, por exemplo, Margaret Sanger, ela foi a mulher que criou a clínica de controle de natalidade nos Estados Unidos. Sabe o nome dessa clínica de controle de natalidade? Planned Parenthood. Planned Parenthood, que é a maior clínica abortista do mundo. Mas ela começou como clínica de controle de natalidade. Meu Deus. E se você notar, os argumentos para abortar e para não ter filhos são bem parecidos. Ela abriu sua clínica em 1916. A primeira igreja protestante a permitir o controle de natalidade foi a igreja anglicana, em 1930. Porque muitas pessoas pensam que é da igreja católica a ideia de que a gente tem que ter filho. A igreja católica fala que não pode tomar anticoncepcional. Até 1930, as igrejas, de modo geral, consideravam pecaminoso isso, a ideia de evitar filho.
Então essa era uma perspectiva que eu tinha, feminista, de não ter filho, de não querer ter filho. A Bíblia fala que filho é tumor, né? Ah, não, herança. A herança. Herança. Meu Deus. Herança, eu nunca vi gente falando assim, não, tem muita herança, não precisa de mais herança. A gente quer muito mais. Então, esse é um exemplo. O meu primeiro filho de 15 anos, a minha segunda tem 9, porque eu não iria ter mais nenhum. Ao estudar o movimento feminista, eu falei, peraí, deixa eu voltar para a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a perspectiva de filho é que filho é herança, que filho é poder, que filho é riqueza. Filho não é tumor a ser evitado. Tanto é que o único caso de um homem evitando filho é o de Onã, e ele foi morto. Ele foi morto. Esse é um exemplo de como um monte de gente boa, gente honesta, pastores de Deus, também foram enganados. Porque eu comecei a ler, estudar isso. Ao voltar para a Bíblia, eu falei, deixa eu ver se isso aqui está certo. Não tem isso que eu tô vivendo. A perspectiva de filho é positiva, de Gênesis a Apocalipse. E, enfim, aí eu entendi isso e a gente se abriu para ter mais filhos. Mesmo assim, minha esposa, então, eu preguei na igreja e falei, gente, isso aí é errado, isso aí é errado. E eles nos fazem enxergar apenas as coisas ruins. E preguei sobre isso, aí a gente se abriu para ter filho. Aí logo depois minha esposa, amor, tô grávida. Meu Deus do céu, e agora? Mas vai ser, eu vou morrer. Por quê? A perspectiva é tão negativa que eu tinha medo, mesmo sabendo, não, eu creio nisso agora. Mesmo assim, eu fiquei apavorado. E aí, com o passar do tempo, a minha mentalidade foi... Porque se Deus fala que é herança, então é herança. Então eu estou vendo de maneira errada. Se eu estou dizendo que não é herança, eu preciso ver do jeito que Deus vê. E eu comecei a passar a ver assim. E aí hoje eu tenho 4, e é impressionante como que eu acho que é nada. 4 é impressionante como que é nada. Parece, é tão pouco. É tão pouco. Quando, por exemplo, sai 2, fica só eu, minha esposa e meus 2 lá. Nossa, mas porque a mentalidade errada. Então esse é um exemplo de como o esquerdismo, o feminismo entrou na vida da gente. Eu estou falando aqui de 8 anos, gente. Eu tenho 42 anos. Então há 8 anos eu tinha um conceito, na minha opinião, completamente feminista. Sendo um pastor, eu amava Deus, eu era sincero naquilo que eu fazia, naquilo que eu acreditava. E na minha opinião eu tinha uma perspectiva feminista para a maternidade, para a paternidade. Então esse é um exemplo. Por isso, a gente precisa estudar o assunto e ouvir, assistir pastores, não esses pastores smile aí, que só fica que o culto é uma terapia de domingo à noite, entendeu? Tem que ouvir pregação mesmo, que ensina sobre esses assuntos, sobre política, enfim, sobre todos esses assuntos. E esse livro aqui eu falo um pouquinho, nesse livro, não, eu não falo nesse aqui. Eu falo sobre esse tema na minha pregação Cristãos Tenham Filhos, na minha série Êxodo. Assistam lá. Porque, na verdade, na verdade, é um engano, né? Você falar que é cristão e esquerdista... Totalmente. Não dá pra... Incompatível. Incompatível, né? Água e óleo. Não dá. Incompatível. Mas isso que é engraçado, ó. Você já tem hoje um despertar, eu acredito, em relação a essa pauta. Com certeza. Mas quantos você ainda conhece, na maioria das igrejas, que a perspectiva é totalmente negativa em relação ao filho? Isso é esquerdismo. Sim. Verdade. Mas eles juram que não são esquerdistas. Uhum. Impregnou, assim, né? É um negócio que não é da noite pro dia pra ficar, né? É o que a Bíblia diz, né? Não vos amoldeis a este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Exatamente. É um negócio assim, ó. Exatamente. É um processo. Aí se você não lê a Bíblia, se você não estuda a palavra, só fica ouvindo, aprendendo de fora, Exatamente. você vai se moldado como? Exatamente. Como o mundo. Exatamente. Então, glória a Deus pela sua vida, pastor Rodrigo. Obrigado, pastor. Um papo muito bom. A vontade é de ficar falando mais tempo aqui, com certeza. Eu quero comer agora, eu tô com se fome. Deus quiser, eu queria te ouvir mais. Mas eu tô com uma fome violenta aqui. Vamos marcar outros. Vamos marcar, pastor. Né? Agradecer também, Diego. Pastor, obrigado pelo convite, obrigado por abrir a igreja para fazermos hoje o evento. Obrigado de coração mesmo, viu? Que é isso. Obrigado. As portas estão abertas. Amém. Que a gente possa muito obrigado. aí os princípios cristãos. Obrigado. Isso aí que obrigado. manda. E agradecer a você que ficou conosco aqui até este momento.
Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo. Manda para um monte de gente. Eu tenho certeza que vocês acabaram de ouvir muita coisa boa, um despertar. Então compartilha aí, manda para o máximo de amigos. Curta o vídeo, não se esqueça de curtir. E a gente se vê. Posso falar só um recadinho? Opa, peraí. Os meus livros estão aí na centro do meu Instagram. E eu tenho os meus cursos também. Eu não recebo nada, gente. Tudo. Eu recebo muita oferta na igreja. Gente que às vezes manda 100 mil reais lá. Eu não pego nem R$1. Nada, 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 nada. Inclusive, acabamos de comprar uma propriedade de milhões lá. E vou mostrar pra vocês. Não recebo nada. Eu tenho sobrevivido dos meus cursos. Então, eu tenho 4 cursos. Entra lá no meu Instagram se você quiser adquirir algum dos cursos, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, pastor, mais uma vez. Fala o Instagram de novo. Mocelin. Eu não lembro como é que é o meu Instagram. É que se você procurar Mocelin aí, eu acho que... Não é... Mocelin é raro, gente. Pastor Rodrigo Mocelin, não é PR Rodrigo PR Mocelin, não é? Acho que é PR. Eu não lembro, gente, meu Instagram. PR Mocelin. PR Mocelin? PR Mocelin é o meu Instagram. É isso aí. Aproveite muito conteúdo. Parabéns. Obrigado, Deus pastor. Continue Obrigado. te levando aí pra disseminar isso. Amém. Obrigado. E é isso, pessoal. Deus abençoe e nos vemos no próximo Good Talks. Valeu.